presidente, senhores vereadores, eu acho que é importante nós fazermos a seguinte consideração em um final de semana em que a nossa população brasileira ficou estarrecida com o que ocorreu depois de tantas notícias extremamente negativas, né, de uma agenda negativa, de problemas de ordem política e primeiras possibilidades de recuperação econômica. Aparece, então, o que eu particularmente vi como uma verdadeira abominação, essa situação da carne, né, do que ficou chamado como carne fraca. Eu já vi a fala de outros vereadores que trabalharam essa mesma temática, mas nesse momento é o direito que nós temos aqui como vereador de fazer essa reflexão, e eu, com muita seriedade, eu quero fazer algumas reflexões sobre o que ocorreu efetivamente nesse final de semana, que assombrou a maioria da nossa população, uma população já tão sofrida, uma população que passa por situações já tão difíceis, e aparece mais uma para marcar, né, para fazer a população sofredora, trabalhadora, sentir-se ainda mais insegura agora na questão da sua alimentação. É lamentável a estrutura sanitária do país, um país que tem, sem dúvida alguma, grande tecnologia, ao ponto de tornar-se um dos maiores exportadores de carne do mundo, porque essa é uma vocação que nós temos, pelo espaço que nós temos, pela a nossa estrutura geográfica abençoada, em ter potencial de alimentar a humanidade, né? Porque nós temos estrutura para isso, e lamentavelmente nós sermos surpreendidos com, infelizmente, empresários desonestos, empresários que não conseguem enxergar, não têm visão, né, de comércio, de respeitabilidade. Mas o que mais me impressionou foi pensar que as nossas crianças, através da merenda, podem estar ingerindo, então, alimentos ou de baixa condições alimentícias, ou mesmo coisas impróprias para alimentação. E eu, sinceramente, eu achei abominável essa palavra que eu achei, quando se pensa que nós estamos entregando isso para o futuro do nosso país, né, que são as crianças. Eu sempre fico chocado quando vejo problemas com merenda escolar, com a questão da área da saúde. Eu sempre e eu quero continuar me chocando, eu não quero estar anestesiado ao ponto de não ter capacidade de reação frente a essas denúncias. Eu me sinto chocado, sim, eu fico assustado, sim, e eu protesto, sim. Eu não quero ficar anestesiado, porque mas isso é comum, você abre o jornal, sempre encontra isso, e daí que se encontra isso? As democracias se transformam, as democracias têm poder renovador e de transformação, quando ela passa por essas experiências traumáticas. Então, eu acho sim importante nós passarmos por essa situação e reagirmos, não aceitarmos essa situação como mais um episódio da nossa falácia, da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa obtusidade como cidadão, e ficar engolindo as coisas. Não, mas isso é normal. Não é normal, e nós temos que protestar, todos nós temos que reagir frente a essa situação, independentemente do que está acontecendo. Se nós queremos um país melhor, nós temos que reagir frente a essas situações que nós estamos enfrentando no nosso cotidiano. Então, eu espero que a população, de maneira alguma, jogue a toalha, não. Vamos reagir, vamos protestar, vamos fiscalizar. Claro, eu achei um absurdo o ministro dizer que o cidadão que tem que ficar lá fiscalizando. Eu não tenho capacidade de fiscalizar, eu não tenho formação para saber dessas coisas. É por isso mesmo que nós temos que ter um Ministério da Agricultura, da questão da pecuária competente, regras sanitárias claras. Por quê? Porque se nós temos capacidade de exportar produtos adequados, com selo de qualidade, e nós brasileiros, sempre é o resto que fica para nós, sempre as coisas que não prestam, as coisas que não têm capacidade sanitária de trazer produtos bons para a mesa do trabalhador brasileiro. Isso ocorre quase com todos os produtos do país.
O café, o bom é exportado, o resto fica para nós. Até quando nós, como brasileiros, como cidadãos desse país, vamos engolir essa falácia? Vamos ficar anestesiados? Não, eu acho que está na hora de nós reagirmos. As autoridades têm que pontuar, temos que apontar onde está o erro, vamos corrigir e vamos exigir coisas boas para os nossos filhos. Nós somos brasileiros, nós temos direitos, temos deveres, mas nós temos direitos também de se indignar, de protestar, de não ficar quieto, de reagir. A dona de casa pode fazer isso, todos nós devemos fazer isso. Nós não podemos achar que esse é mais uma coisa que aconteceu. Fazer o que é mais uma. Aconteceu mais uma agora. Vereador, deixa eu me dar uma parte. Pois não, nobre vereador. Vereador, eu faço coro à sua fala, e o senhor tem razão no que o senhor fala, mas eu sou um pouco cético com relação às notícias de imprensa. Eu digo assim, em que se pese tudo o que foi colocado na imprensa, enaltecendo essa questão, nós temos que ter um pouco de cautela, porque essa questão que envolve a carne, mais ou menos por ano são 6 a 7 bilhões. Entre consumo, importação e exportações. E nós tivemos um envolvimento de 33 pessoas num universo de 200 mil trabalhadores na indústria da carne. Então, assim, por causa de algumas laranjas podres, nós não podemos achar que o caminhão todo está apodrecido. Então, temos que ter cuidado, porque, assim, o que eu vejo hoje? Gostaria de estar errado, mas eu acho que não estou errado. Eu tenho percebido, vereador, que a Polícia Federal hoje tem necessidade de criar fatos e lançar para a imprensa. Isso é minha opinião, uma opinião que eu não vou deixar. Então, porque é operação isso, operação aquilo, e tem necessidade hoje de colocar que a polícia faz tudo, resolve tudo. Então, assim, eu vejo assim com bastante cuidado, porque dependendo da forma que acontece igual agora. A China não quer mais comprar carne, a União Europeia não quer comprar carne. Por quê? Porque cria um factoide que, de repente, o trabalho policial, antes de mais nada, ele é investigativo, vereador. Obrigado, então, eu vou encerrar minha fala e muito obrigado. Tá? Bom, eu queria apenas discordar de Vossa Excelência, mesmo se fosse um único, está errado, tem que ser corrigido. Vamos dizer que fosse um único caso, está errado, tem que ser corrigido, não importa se é 1, se é 100, se é 33, tem que ser corrigido, errado é errado, certo é certo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o senhor acha mesmo que um país como a China, como a União Europeia, acham que é factoide? Acha mesmo que eles deixariam de comprar? Pô, nós estamos lidando com quem? Com estados responsáveis. Se eles estão tomando essas atitudes, porque existe de fato um problema. Isso é fato, porque ninguém tomaria uma posição dessa se não houvesse indícios claros, explícitos. Mas nós também deveríamos agir assim. Agora, eu não estou dizendo que talvez a dimensão tenha sido demasiada, isso é uma outra questão. Mas eu também não acho que a imprensa é irresponsável. Eu não acho, não. Eu acho que se nós não denunciarmos, não fomentarmos, lamentavelmente, as políticas erradas, as coisas erradas, se nós não fomentarmos, ficarmos sempre encobrindo, não, vamos dar um jeitinho, porque esse é o brasileiro, né, a cultura. Vamos dar, não é bem assim, é um só. Esse é o tipo de coisa, é pior que uma sociedade pode ter. Ficar encobrindo as coisinhas, vamos deixar para lá. Então a gente nunca se corrige, nunca assume uma responsabilidade, que errado é errado. Nós temos que tomar uma posição, não importa se é 1, se é 10. Agora, também não dá para admitir que estados como a União Europeia, estados como o caso da União Europeia, a China e outros países, ao tomar uma posição, elas estão protegendo a sua população, estão protegendo a população delas. Então, não dá para achar que é apenas um factoide, é impossível isso, considerando uma realidade tão ampla e tão complexa como é a situação do nosso país. Vereador, então, só uma partezinha, pois só não, rapidinho. Eu só queria também parabenizar o fiscal, que teve a coragem de ir lá e denunciar na Polícia Federal, porque ele fez todo o trâmite, fiscalizou, viu que estava errado, tentou denunciar e não conseguiu. Pegou as provas e chegou até a Polícia Federal e explanou, aí sim que a Polícia Federal começou a agir. Então tem que... dúvida. Tem gente séria no nosso meio, e é o seguinte, às vezes, infelizmente, com essas situações é que a gente consegue colocar em ordem muita coisa. Mas enquanto a gente ficar nessa negação, não é bem assim, não funciona.
nós temos que admitir onde errou e corrigir, e ir para frente, apresentar o melhor, porque nós temos todas as capacidades. Não é porque um caso isolado ou outro é que a gente vai deixar para lá. Nós temos que nos corrigir e continuar sendo um país com capacidade, com potencialidade de oferecer o melhor, tanto para fora como para os brasileiros natos. Muito obrigado, muito boa noite.